E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal, a segunda do dia, dia 9 de maio de 2023, e a gente está iniciando aqui a quinta edição do nosso Talkenomics. Talkenomics é um quadro dentro do meu canal do YouTube sobre tokenização de ativos do mundo real, e esse quadro é apoiado pela MFI. E hoje a gente vai falar sobre 7 coisas que todo investidor de dívida olha. Vamos explicar um pouco sobre o mercado de dívidas, sobre o que são recebíveis, e depois a gente vai olhar para todos os critérios analisados por investidores desse tipo de ativo, tá? E para isso, teremos a presença, mais uma vez, do Vini da MFI. Então, esse programa é um oferecimento da MFI. Vini, seja muito bem-vindo a mais um Talkenomics. Vamos hoje conversar. Hoje sou só eu e tu, né? Os 4 primeiros episódios nós tivemos convidados. Hoje somos nós dois. A gente vai falar sobre um artigo, né? Sobre alguns artigos escritos pela MFI, e um deles trata de 7 coisas que todo investidor de dívida olha. Então, assunto bem bacana. Mas antes de a gente começar a falar efetivamente do que essa galera olha, a gente vai falar sobre o que é o mercado de capitais. A gente vai falar sobre a gente vai fazer uma recapitulação, explicar o que são mercado de capitais, o que são recebíveis, quais são as diferenças, por exemplo, entre ações e debêntures, o que são ativos judiciais, duplicatas, cédulas de crédito bancário, securitização de recebíveis. Então, vamos primeiro fazer essa intro e depois a gente fala efetivamente sobre o tema desse Talkenomics, que são 7 coisas que todo investidor de dívida olha. Mas antes, explica para o pessoal, Vini, o que é a MFI? Bom dia, pessoal. Mais uma semana aí de live. Muito obrigado aí, João, pela oportunidade de estar expondo o nosso projeto. Um bom dia a todos. A MFI, vamos explicar o nome primeiro? Boa. E vai ter gota no final, hein? E vai ter gota da MFI no final, hein? Uhum. A MFI, o nome MFI é a finança dos anfíbios, Amphibious Finance. E como os anfíbios que transitam entre dois mundos, aqui a gente quer unir 2 mundos, da blockchain e do mercado de capitais, usufruindo dos benefícios dos dois para fazer um produto bem incrível. Só um adendo aqui, João. Eu queria, se você consegue colocar aí na tela o Universo MFI? Eu mandei o link aqui. Consigo, claro. O Universo MFI é o Notion, né? Isso. Aqui, pessoal, a gente está construindo Pode falando que eu já vou jogar. Cheio de conteúdos legais para vocês entenderem, para pessoas que são mais nativas da blockchain, entenderem como funciona mais o mercado de capitais, até o lado mais jurídico da coisa. Ali a gente acha o nosso time, se quiser colocar aí na tela, João. Tem o track record de todo mundo. Ali no comecinho da time de anfíbios. Aí, ó. Tem todo mundo aí, ó, a galera, o cargo, olha que legal. Que legal, que massa. Super transparente, né? Sim, pra caramba. Tem o link do LinkedIn de todo mundo. Tem o nosso white paper aí, tá super completo, assim, dá para você entender no detalhe como funciona o nosso projeto. Nosso FAQ. Aqui, aí, ó. White paper. Foi até elogiado, assim, por uns gringos, assim, super influentes, assim, a gente ficou super orgulhoso. Uhum. A gente também tem artigos aí, explicando conceitos do mercado, que foi de onde a gente tirou o tema da live de hoje, super legal. Uhum. É isso aí. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, super recomendo aí que entrem aí. Boa. Também participem da nossa comunidade ali, eu faço parte da Comunify. Ali a gente discute sobre temas muito, muito incríveis do mercado, assim. Pessoal, para mim, assim, é um negócio, assim, bizarro de interessante. Na semana passada a gente participou de vários eventos legais ali, do Web Summit no Rio, também ali do Avalanche lá em Barcelona, foi, João? Foi, em Barcelona. Foi em Barcelona. Tava lá pessoal, com o Paulo e tal, foi super divertido. Isso. Nosso CEO falou ali em uma apresentação ali, e a gente posta foto ali dos bastidores, assim, uma coisa incrível. Esses dias a gente apresentou também. O grupo do WhatsApp, né? Sim, o grupo do WhatsApp, né? Uhum. A gente foi lá no Banco Central também mostrar o nosso projeto de tokenização de CCBs, e ali tem fotinhos ali dentro do Banco Central, sabe? É algo que você não vê, assim, habitualmente em qualquer lugar tão fácil. Boa, para quem quiser fazer parte aí, ó, desse grupo do WhatsApp, tô botando o link aqui na tela, ó. Tá aqui no chat. Todos os links da MFI estão na descrição do vídeo.
Vocês vão ver ali que a gente tem um espaço apoio MFI, tem um Linktree da MFI, tem tudo para vocês encontrarem ali, tá? Não deixem de fazer parte, é uma maneira de vocês construírem, de vocês participarem da construção dessa aplicação que está trazendo o mercado de capitais para blockchain, né? Mas falando nisso, Vini, vamos recapitular primeiro o que é o mercado de capitais? Claro, com certeza. Ô, João, só mais um adendo aqui. Claro. Para quem quiser ver mais de perto ali como funciona a nossa plataforma, a gente está selecionando o pessoal para fazer beta teste, né? Algumas pessoas aqui que acompanham as lives já entraram ali, fizeram seus primeiros investimentos, estão trazendo feedbacks ali. A gente com certeza vai pensar em maneiras de agradecer o pessoal aí e tal. Mandar um abraço aí para todo mundo que tem acompanhado de perto essa parte nossa, assim, muito, muito bacana mesmo. Para quem quiser fazer isso, para quem quiser participar como beta tester da ferramenta, entrem no chat lá e conversem com o Vini. Ó, a Carol falou que ela já está investindo. Ó. A Carol já faz aí, parte. A Carol foi uma das primeiras. Um abraço, Carol. Carol é gente boníssima. Ó, tem um monte de gente, aliás, chegando aqui. Ó, o R10 presente, tá? O R10 está aqui presente mais uma vez. O DeFi Guy, ó, embaixador da Star Network, está aqui presente também. Seja muito bem-vindo. Temos o Eudes Souza, membro do canal. O R10 é membro do canal. Rodrigo Marques, membro do canal. O Iver Leite também, Fábio Souza, Dom Baroni, todos membros, Sônia Regina, Naná, Cristina Correia, muitos membros acompanhando aqui, a própria Carol é membro aqui do meu canal no YouTube. Para quem não é membro e quiser se tornar, o link também é o primeiro na descrição do vídeo. Considerem se tornar. Quem mais? O Michael também? Uhum. Tem uma galera aqui que já está com a mão na massa testando a aplicação, porque é disrupção em vários sentidos, né, Vini? Vai trazer democratização brasileira, assim, cara. Exato. Querendo ou não, a Bull Run de 2021, por exemplo, você via projetos de todo lugar, mas os projetos brasileiros, assim, ficavam um pouco aquém. Eram projetos, assim, não quero usar essa palavra, mas às vezes uma cópia, assim, dos projetos grandes. Aqui não, algo 100% inovador e 100% brasileiro também. Boa. O Fábio Neumann tá falando que tá apoiado em testar. Vai se informar, entrem lá no chat da MFI no WhatsApp e aí vocês vão poder experimentar tudo isso. Só mandar um alô ali pra gente que estamos 100% abertos. Boa. Bora lá então, Vini. Bora. Recapitulação. Mercado de capitais. Então vamos lá, pessoal. Fazendo uma recapitulação de uma live que a gente teve algumas semanas atrás. Aqui, a Anfai ela é muito focada no mercado de capitais, né? Para a gente entender um pouco melhor, pensem no mercado financeiro. Ele vai abranger tudo o que acontece no mundo inteiro. Então a gente tem ali câmbio, derivativos, dívidas públicas, muita coisa. O mercado de capitais ele é focado na captação de recursos, empresas captam recursos com um prazo médio, um prazo mais longo. Então ali a gente tem a negociação de principalmente ações, debêntures e outros instrumentos. Para falar aqui super simples, é um mercado que permite que as empresas captem recursos e assim compartilhando o risco e os ganhos com os investidores. Basicamente isso. Boa. Excelente. Então, o mercado de capitais é um nicho dentro do mercado financeiro, né? Isso eu aprendi lá na call que a gente fez, na live que a gente fez com o Áureo, foi no Tokenomics número 2, eu acho, 2 ou 3, foi o 3, eu acho. E ele explicou isso muito bem, né? Então, para quem quiser entender mercado de capitais com uma profundidade bem grande, não deixe de assistir essa live, porque eu acho que tem bastante informação bacana por ali. Ele é um cara que entende bastante disso, vive isso já há bastante tempo. Então, quando uma empresa precisa, por exemplo, grandes empresas, né, precisam, por exemplo, antecipar um valor que elas têm para receber, uma empresa de varejo, por exemplo, que recebe, que faz venda em cartão de crédito. O cara faz venda em 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes, 24 vezes. O cara pode precisar antecipar essa grana. Então, o mercado de capitais é esse mercado, né? O mercado que o cara consegue, por exemplo, fazer uma antecipação, às vezes, a um juro menor do que ele faria se ele fizesse uma antecipação direta, por exemplo, por uma bandeira de cartão de crédito. Essas antecipações via bandeira de cartão de crédito, processador de pagamento, são instrumentos que estão disponíveis só para pequenos investidores. Agora, quando a gente pensa em grandes volumes, aí a gente está falando de mercado de capitais, de instrumentos financeiros, de veículos financeiros, né, criados exatamente para esse tipo de situação. E aí, Vini, o que são recebíveis? Os recebíveis, pessoal, no mercado de capitais, ele basicamente atua com os recebíveis, que é o direito de você receber um dinheiro no futuro.
igual o João explicou aqui, imagine você vai ali numa Casas Bahia, compra uma geladeira e paga em 12 vezes. Beleza, o pessoal vai receber um pouquinho ao longo de 12 meses, mas às vezes eles têm salários e contas a pagar hoje. Então ele pode fazer uma antecipação desse valor a receber, né? Já já a gente fala um pouquinho melhor qual que é a diferença de todos os recebíveis, assim, como é que eles funcionam. Exato, pode ser uma duplicata, pode ser um cartão de crédito, enfim, pode ser um monte de Ativo coisa. judicial, que a gente falou semana ativo passada. judicial, que a gente falou também. Já já a gente vai revisar cada um deles também. Ô Vini, e antes de a gente falar sobre cada um deles, é importante que as pessoas entendam a diferença, por exemplo, entre ações e debêntures. O que é uma coisa e o que é outra? De que maneira elas se diferenciam? Pessoal, resumindo aqui, quando uma pessoa compra uma ação, ela se torna um sócio ali da empresa, né? E conforme a empresa adquire lucros, assim, ele recebe dividendos, a ação se valoriza, e quando a empresa vai mal, a ação cai de valor, né? As debêntures são emitidas pelas empresas e elas ditam um valor que os investidores vão receber no futuro. É um valor tabelado ali, então vamos supor, hoje a Selic está por volta de 13%, imagina que uma empresa emitiu uma debênture ali a 18%, quer dizer que daqui a um tempo esses investidores vão receber o que eles investiram mais 18%. E as debêntures são usadas para as empresas financiarem os seus projetos. Tá. Mas elas são, então, ações também, ou seja, é participação na empresa, só que o rendimento ele é fixado ou não? Aqui, não é João, ação. não é ação, as pessoas que investem em debêntures não viram sócios dessas empresas, né? As pessoas que investem em debêntures, elas estão financiando as empresas para que elas façam seus projetos. Então, é uma forma das empresas pegarem empréstimos, entende? No mercado privado. É o que o blockchain está falando aqui, o blockchain play está falando aqui. Debêntures são empréstimos para as empresas, ou seja, eles emitem um ativo financeiro e quem investe nisso investe porque existe uma promessa de que vai pagar um percentual fixo ao ano. Então o cara recebe de volta o investimento que ele fez e recebe um percentual a mais. Uhum. Tá. E tem uma promessa ali de pagamento, né? Numa ação, por exemplo, não tem essa promessa, né? Depende da performance ali da empresa. Se assemelha mais às criptos, né? Até no sentido da liquidez. Se eu comprei uma ação hoje, ela subiu 10%, eu vendo amanhã. Já uma debenture não, é um prazo mais longo, assim, meses, muitas vezes anos, assim. E assim como em cripto, né, as ações não necessariamente se valorizam porque os resultados da empresa foram positivos, né? Então é claro que existe a expectativa de valorização quando o resultado é positivo, quando a empresa está performando bem, quando ela está crescendo, mas também não existe garantia disso, né? Porque quando a gente está falando de ações, a gente também está falando de um mercado especulativo. Mercado de ações, eu vejo muito criador de conteúdo especialista nisso, que fala que algumas ações de algumas empresas estão super caras quando você leva em consideração o quanto que aquela empresa fatura, qual que é o lucro dela nos fechamentos de trimestre e tal. Então, não necessariamente o preço de uma ação representa a performance de uma empresa, né? Então, a especulação também acontece no mercado de ações. Aqui o que tu está falando é que debêntures, as regras são postas antes da venda e aí elas são cumpridas. Qual que é o risco, Vini, de um pagamento de debênture não acontecer? Existe esse risco ou não? Não, com certeza. Por exemplo, se uma empresa que emitiu a debênture chega a quebrar ou ela faça uma má operação, imagina que você é uma construtora ali que quer construir um prédio ali, para isso emite uma debênture, né, para compartilhar o risco com os investidores, não ficar o risco só para si, mas não consegue vender os apartamentos ali dentro, entendeu? Provavelmente você vai ter uma dificuldade em pagar os investidores que te financiaram, sabe? Ou seja, o cara tem que receber de volta o investimento que ele fez, tem que receber, além disso, o rendimento prometido ali, e ele pode acabar não recebendo. Isso pode acontecer. Sim, com certeza, é o risco. Geralmente esses investimentos apresentam um retorno maior do que uma renda fixa tradicional, como um CDB, mas o risco também é um pouquinho maior, com certeza. Boa. Então tá, entendemos o que são ações e o que são recebíveis. Aqui, pessoal, é importante aquela questão do due diligence, sabe?
Eu, alguns anos atrás, quando eu era 100% cripto nativo, uma das primeiras pessoas que me ensinaram a fazer due diligence foram o João, em que ele falava assim, faz uma tabelinha ali, mostre quem que é a equipe por trás, analise o que o projeto está fazendo, e legal. Uhum. Isso é importante, com certeza. Mas no meio cripto, isso acontece, essa due diligence cripto acontece há 7, 8 anos. Mas no mercado tradicional, isso já vem acontecendo há dezenas, talvez centenas de anos, sabe? De analisar os projetos e tudo mais. Boa. Ó, o Blockchain Play tá falando que uma das melhores métricas para se avaliar alguma empresa é o seu risco de crédito. O Flávio tá falando que risco por risco prefere comprar direto as ações. Vejam só, né? São riscos diferentes, né? E tem gente que prefere uma coisa, tem gente que prefere outra. O Hélio Correida tá falando que ele gostaria muito que a gente desse mais detalhes sobre notas comerciais. O Blockchain Play falou que acordou tarde, acabou de assistir a live 1 e agora está assistindo a live 2. Parabéns, obrigado, Blockchain Play, pelo prestígio de sempre. Então a gente falou sobre o que são mercados, recapitulamos, né? Mercado de capitais, recapitulamos recebíveis e contamos a diferença de ações para debêntures, que é um negócio que a gente não tinha falado ainda. E ativos judiciais, Vini, a gente já falou sobre ativos judiciais na live com o Áureo e também com o João, né, da Resolvi. Mas vamos revisar isso. O que são ativos judiciais? Ativos judiciais, pessoal, vamos citar logo aqui com um exemplo. Imagine que o João foi lesado por uma empresa que ele comprou um produto e processou essa empresa. Se o juiz der ganho de causa para o João, ele vai ter ali um valor a receber. 10 mil reais, por exemplo, assim. E o João vai receber assim daqui a um tempo. Nisso, aqui pronto, a gente tem um recebível judicial. Existem vários tipos. Consumeristas, trabalhistas, existem também os precatórios, e cada um atua de um jeito. Vamos citar, por exemplo, os precatórios. Qual é a chance de que o Estado de São Paulo ou o governo brasileiro não pague o seu precatório? É baixo, mas geralmente... Que não pague um precatório é uma dívida que o Estado tem com alguém, né? Com uma pessoa. É uma promessa, aquela devo, não nego, pago quando puder, né? O precatório ele te coloca numa lista ali e conforme vai tendo dinheiro disponível em caixa, ele vai pagando, né? Ok, a chance de ter uma inadimplência ali no precatório é baixa, mas o prazo geralmente é meio alto, assim, então a pessoa vai receber daqui a anos, assim. Vamos supor, se o João processou uma Apple da vida, qual é a chance que a Apple não pague o João? É baixa, mas se ele processou um mercadinho ali da esquina dele, da sua cidade, qual é a chance que esse precatório... O risco é outro, entendeu? Citando alguns números... No caso do precatório, né, Vini, é contra o Estado, né? Então aqui a gente está usando como exemplo empresas privadas, mas precatórios é sempre contra o Estado, né? Contra o governo de São Paulo, contra a prefeitura de Florianópolis, alguma coisa assim, né? E aqui, gente, citando alguns números, estima-se que mais de 3 trilhões e meio de reais seja o mercado de ativos judiciais no Brasil, sabe? Cada vez vem crescendo mais essas soluções no sentido de antecipar esses recebíveis. Aqui, dentro da Anfai, a gente já tem 2 pools no ar, só de antecipação de ativos judiciais, e a gente já está em conversa de trazer mais alguns, sabe? Assim, ó, o pessoal tem que entender, assim, por que a gente está falando disso, né? Porque todo ativo, isso eu ouvi em alguns eventos do ano passado, né? Todo ativo real terá sua versão digital. Essa é uma expectativa que muitas pessoas têm. E esse mercado, como o Vini acabou de falar, é um mercado gigantesco. E são produtos financeiros, normalmente, que te pagam excelentes retornos, só que hoje o varejo não tem acesso. O varejo não tem acesso a muitos desses produtos. Esses produtos hoje são produtos para grandes investidores, para formadores de veículos, né? Então o que a MFI está fazendo, o que a MFI está propondo é trazer esse tipo de investimento para o varejo através de blockchain. Por exemplo, precatórios, né? O Paulo estava usando lá como exemplo um precatório que a avó da esposa dele tem para receber do Estado de São Paulo. Né? Digamos, tá? Um exemplo aqui, um valor hipotético, 100 mil reais. Só que ela vai receber em 10 anos. E ela não quer esperar 10 anos, ela tem 85 anos, ela não quer esperar 10 anos para receber isso. Então ela procura uma empresa que faz esse tipo de antecipação. Então, por exemplo, tem uma empresa lá, né, que a MFI chama de originadora, né? Que antecipa, por exemplo, ela faz uma negociação com a avó da Mari aqui.
Ela por exemplo, oferece para a avó da Mari 70 mil reais à vista para ela ter o direito de receber os 100 mil daqui a 10 anos, tá? Então, é uma diferença aí de 30%, né? Então, aí vocês podem pensar, 30% em 10 anos é muito? É um bom juros, tá? É um interesse bom. Só que a cada ano que passa, corre juros sobre isso ainda. Sim. Então, é um instrumento financeiro, do ponto de vista do investidor mais tradicional, é um instrumento financeiro que paga bem. Só que o varejo, a sardinha, como eu e vocês que estão aqui no chat, não tem acesso a esse tipo de instrumento. Esses instrumentos são normalmente para grandes investidores. Então, o que a MFI está fazendo é trazendo esse tipo de instrumento. Aqui a gente está dando um exemplo de um ativo judicial, que é um precatório, que as pessoas vão poder investir através dessa ferramenta. Por isso que a gente fala que a MFI está trazendo o mercado de capitais para a blockchain. Então, vai ser uma ferramenta completamente compliant, né, com o que o regulador no Brasil exige. Então, vai ter que passar por um processo de know your customer. A gente não está falando aqui de uma ferramenta criptonativa, que o cara vai lá e faz tudo com privacidade. Não é o caso, mas é um tipo de investimento que faz muito sentido também. Ó. O Hélio está falando que precatório é uma dívida de governo com data pré-determinada, né? A segurança total em receber, mas claro que alguns ativos com valores fora do comum. E tem uma data lá, né, Hélio, mas pode atrasar, né? E se atrasa e se estende, vai computando juros acima daquilo. Então, hoje, empresas que possuem expertise para fazer isso, né, que sabem como construir esse tipo de veículo, são as empresas que podem fazer esse tipo de coisa, sabe? O Paulo estava me mostrando, porque esse caso da avó da Mari é real, né? Ele estava me mostrando o documento que foi emitido pela Justiça, é um documento de mais de 1.000 páginas. E num determinado trecho daquele documento de mais de 1.000 páginas, ele mostra ali que a senhora fulana de tal transfere o direito de receber aquele valor para a empresa XYZ, que é uma sessão de crédito. Então, é um negócio que funciona, entendeu? Que funciona, só que quem pode fazer isso é quem tem expertise na geração desse tipo de instrumento. Então, esses instrumentos estão sendo trazidos para o varejo através da blockchain. Isso, e segundo o Paulo, né, isso só pode se dar dessa forma porque a blockchain torna esse processo mais transparente, mas especialmente mais barato, né? Você não conseguiria criar um instrumento desse utilizando as vias comuns. Você consegue utilizar esse instrumento porque você tem uma infraestrutura muito mais barata. E isso é muito interessante, né? Quando eu entendi isso, foi quando de fato eu entendi o que a MFI faria, né? Foi no Porto. Eu conheci o Paulo há 1 ano atrás. Ele tinha me explicado o que a MFI faria, mas eu entendi de fato no Porto, quando a gente foi almoçar, ele e o Otávio, e ele me deu esse exemplo. E aí ficou muito claro para mim o quão interessante esse tipo de ferramenta é. A Carol tá falando que o pai dela antecipou um precatório do estado de Santa Catarina e já investiu em um imóvel. Se não tivesse antecipado, teria que ter pego o financiamento. A proposta da MFI é ótima para as duas partes. Interessante, ó. Depoimento cada um tem a sua escolha do que querer fazer com o seu recebível, né? As pessoas têm necessidades diferentes, assim. Exato. O Hélio tá falando que ele acredita demais na tokenização de todas as coisas, mas principalmente de ativos de qualquer que seja a origem, pois é o caminho mais seguro e líquido, pois não há intermediários que inflacionam a operação. Exatamente, Hélio. Exatamente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Então, Vini, falamos de ativos judiciais. Agora, bora explicar para o pessoal duplicatas. Pessoal, aqui, todos esses ativos que a gente vai falar hoje, no fundo, são recebíveis. Então, quando eu entrei aqui na MFI, eu achava tudo igual, não sabia a diferença de nada. Mas aqui, legal, a gente entendeu que ativos judiciais é um valor que você tem que receber por conta de uma ação, né? Uma ação judicial. Tá. As duplicatas são muito comumente usadas em pequenas e médias empresas e representa uma dívida assim decorrente de uma compra ou uma prestação de serviço. Então, quando a gente vai ali no... É um boleto? É o famoso boleto? Sim. Eu esqueci o nome daquele lá que o pessoal paga no negócio em juros. Carnê? Carnê. Tá um pouco em desuso, mas é basicamente isso, né? Uma empresa vende ali a prazo um produto por 50 mil reais,
E aí, nisso é gerada uma duplicata, né? Às vezes ela tem dívidas e contas a pagar hoje, então ela muitas vezes antecipa essa duplicata, né? Recebe ali seus 48 mil reais, por exemplo, recebe, transfere essa duplicata ao comprador dela, e agora esse comprador aí se vira para cobrar quem tá devendo, assim, sabe? Exato. Quando eu trabalhei no varejo 20 anos, né, Vini? Desses 20 anos, a maior parte deles foi numa empresa familiar. E era isso, né? A gente comprava dos fornecedores e os fornecedores emitiam boletos para serem pagos à vista ou em algumas vezes, né? Então, essas empresas, os fornecedores que vendiam para mim, varejista, emitiam duplicatas para vários varejistas. Então, é uma maneira de essas empresas, por exemplo, essas empresas precisam pagar quadro de funcionários, essas empresas precisam pagar insumos, né? Elas fabricam alguma coisa, mas elas compram insumos de fornecedores delas, que emitem duplicatas para elas. Precisam antecipar essa grana para poder pagar os seus fornecedores de insumos. No meu caso, por exemplo, a gente vendia lustre, né? Materiais elétricos. Então, comprava de empresas grandes, de indústrias de material elétrico e iluminação. Então, essas empresas emitiam boletos para a gente, né? E, por sua vez, essas empresas pagavam boletos para quem vendia os insumos para elas. Né? Então, o cara precisa fabricar um lustre, ele compra soquete, ele compra fio, ele compra chapa de metal, ele compra madeira, ele compra algumas conexões. Então, é uma cadeia de emissores de duplicatas, né? Então, é muito bizarro você pensar nisso, né? Pra gente entender o tamanho desse mercado, né, Vini? É um duplicata em cima de duplicata, enfim, quem antecipa aqui, quem antecipa ali. Um negócio legal que a Gabriela apontou, João, não sei se você consegue ver o comentário aí. Aqui, Gabi, a gente está super querendo cada vez trazer essa linguagem mais próxima, né? Ela perguntou ali se já tem uma lista dos ativos que a gente trabalha. A gente tem alguns glossários ali no nosso universo. A gente também tem o Jurisdicas, que a gente explica as novas regras ali da CVM que estão surgindo. Mas assim, Gabi, vem aqui para o nosso grupo da Comunify, vamos construir essa parte junto, traz para a gente o que você está na dúvida aí. Vai ser muito importante também. Boa. O Blockchain Play está falando que hoje, nesse mercado de recebíveis, são dominados por grandes fundos. Eles fazem uma análise de dados para melhor escolha como a blockchain pode fazer escrutínio de qualidade desses ativos. Eu acho que tinha um ponto ali e uma interrogação no final. O Blockchain Play, a gente fez a live com o Áureo, né? Foi a terceira live, e ele é o cara responsável na IMFI por fazer esse escrutínio. Então, esse escrutínio é feito por uma pessoa, né? Uma vez que essa pessoa que tem expertise para fazer esse tipo de escrutínio, é o papel do Áureo na IMFI, então esses produtos podem ser tokenizados, né? Oferecidos para quem investe ali dentro. Então, esse escrutínio não é feito automaticamente pela blockchain. Tem uma pessoa, um especialista nisso, que valida isso tudo, né, Vini? É por aí, né? Sim, com certeza. A gente está comprometido aqui em trazer só operações robustas assim para nossa plataforma. Então a gente quer estar aqui dentro, assim, empresas que saibam o que estão fazendo, assim, já tem anos de experiência e conseguem gerar operações que fazem sentido para os investidores, sabe? Boa. Ó, agora que a gente já falou sobre recebíveis, bora explicar para o pessoal o que são cédulas de crédito bancários, né? As CCBs. Legal, então ativos judiciais é por conta de ações judiciais, duplicatas são por vendas de produtos ou serviços, e CCBs são títulos que são emitidos de pessoas físicas e pessoas jurídicas contra uma instituição financeira. Deu para pegar? Tá. Então, sempre que uma pessoa vai ali num banco e quer pegar um empréstimo, ela assina ali uma CCB. E quer dizer aqui... Caiu aí, João? Não, é só minha câmera que desliga de meia hora, eu não consegui resolver isso ainda. Faz 3 anos que ela desliga de meia hora, eu não consigo resolver. Mas vamos lá. Temos mais meia hora de live, então. Não, tranquilo, segue. Uma pessoa vai no banco e quer pegar um empréstimo, ela assina uma CCB, que está dizendo ali, eu tô recebendo aqui 50 mil reais e cada mês ali eu pago 1% de juros, algo nesse sentido. É assim que tá. Então, cédula de crédito bancário, né? O próprio nome já diz, né? É só a gente parar para pensar. É igual música, né? Que a gente canta e não presta atenção na letra, canta sem saber o que tá falando. Cédula de crédito bancário é a mesma coisa, né? Então, o nome já diz, né? Ou seja, quando uma pessoa ou uma empresa
se financiam através de uma instituição financeira. Então elas estão tomando uma CCB, é isso? Elas têm uma cédula de crédito bancário. Ou seja, o banco tem direito de receber algo, daquela pessoa ou daquela empresa. Isso, exato. Ou seja, quem fica com essa cédula de crédito bancário contra uma pessoa ou uma empresa é o banco. Então, quem tem instrumento é o banco? Nesse exemplo é o banco, mas existem outras instituições financeiras, e aí que ele exerce o poder de cobrar a pessoa, por exemplo, entendeu? E aqui a gente pode ter CCBs de todo o espectro de garantias / colateralização. Então, é o que a gente vê aí, o pessoal oferecendo algumas garantias na hora de tomar um empréstimo, sabe? Tá, ou seja, o banco tem esse recebível nesse exemplo. O banco tem um recebível, é isso? Isso, nesse caso sim. E esse recebível do banco também vai poder ser investido pelo varejo através da MFI, é isso? Aqui no banco, já a gente Porque quem que é o originador aqui? É o banco, né? É que aqui a gente não só consegue trabalhar com bancos, assim, bancos é o exemplo mais óbvio, né? Mas aqui, dentro da plataforma do Anfaida, já a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, existe uma grande carteira de ativos, onde as pessoas estão precisando, as nossas operações, né? As pessoas precisam de empréstimos e emitem CCBs contra os pools aqui da Anfaida, entendeu? Então imagina ali uma grande carteira de vários CCBs ali. Se torna uma carteira pulverizada, com menos riscos, entende? Entendi. Interessante. Então, nesse caso, a MFI é que tá tomando esse risco e ela pega então essa cédula de crédito. As pools que estão dentro da nossa plataforma. As pools. Que interessante, cara. Ó, o Tasso tá falando sobre isso, a securitização. Boa. O Tasso tá falando sobre uma sugestão. Como seria a tokenização de cartas de consórcio? Cartas de consórcio se encaixariam no que aqui, ô Vini? Carta de consórcio? Esse ativo eu não conheço tanto, João, mas fica aí para uma próxima live. Legal a gente trazer esse. Vamos estudar e a gente traz. Excelente ideia, Tasso. Um abraço aí pro CryptoDealer, o João. Um abraço aí pro pessoal do Hard Fork Café, criadores de conteúdo lá de Portugal, pessoas muito legais, muito do bem, assim. Vamos ver aqui, ó. Então a gente falou já sobre. A gente explicou agora cédulas de crédito bancário. E recebíveis de cartão de crédito. Esse eu acho que é um pouco mais óbvio, né? Esse é um mais fácil de entender, né? Sempre que a gente está ali indo nos comércios por aí pagando no cartão ali, é gerado um recebível, né? Geralmente, muitas vezes a gente não paga à vista, então aquela empresa vai ter um valor a receber em sei quantos meses, né? Estando um número aqui, só em 2022 a gente movimentou mais de 2 trilhões de reais com cartões de crédito. Estima-se que entre 30% e 40% desses valores foram usados de alguma forma na antecipação de recebíveis, sabe? Cara, olha só, a gente tá aqui com meia hora de live, a gente tá só recapitulando os tipos de recebíveis, hein? Daqui a pouco a gente vai olhar, a gente vai falar sobre 7 coisas que todo investidor desse tipo de veículo olha, tá? Esse lance dos recebíveis de cartão de crédito, né, da antecipação de cartão de crédito, é mais um exemplo que eu vivi muito na pele, né? Por conta da minha experiência no varejo. A gente vendia, por exemplo, lá em até 12 vezes. Então a gente comprava, a gente sempre comprou à vista, e a gente recebia a prazo. Então tem que receber a prazo, né? Senão o pessoal vai ter dificuldade em comprar os produtos. Exatamente. Então a gente oferecia, por exemplo, parcelamento. Eu me lembro que quando eu assumi o negócio lá em 2015, o parcelamento acontecia em até 6 vezes. Quando eu entrei, Vini, eu passei a parcelar em 12 vezes. O que aconteceu? Deu certo? Cara, deu certo, mas ficou muito perto de não dar. Porque o fluxo de caixa ficou completamente desregulado. A empresa estava... A empresa existia há 24 anos e estava muito azeitada, né? No momento em que eu entrei, olha só como isso é interessante, né? No momento em que eu entrei e que eu passo a parcelar em 12 vezes, eu levo menos tempo para receber e eu continuo pagando à vista. Então, o meu caixa começa a minguar. Aí o que eu preciso fazer em algum momento? Eu preciso começar a pagar um pouco dos fornecedores a prazo também. Era cultural dessa empresa pagar tudo à vista. Em algum momento... Seria uma espécie até de alavancagem, né, João? Em algum momento eu precisei começar a pagar um pouco dos fornecedores a prazo, porque eu comecei a receber, eu dobrei o prazo de receber. Então eu poderia, ao invés de passar a comprar dos fornecedores a prazo,
eu poderia antecipar o recebimento do cartão de crédito. Qual que é o lance? Nesse caso que eu estou exemplificando aqui para vocês, valia mais a pena eu comprar parcelado do que eu deixar 5% com a operadora de cartão de crédito. Então, só para as pessoas entenderem, né? Enfim, não é nada muito, não tem nenhuma grande novidade aqui, mas é uma maneira de explicar, né? Por que existe esse mercado de antecipação de cartão de crédito, né, Vini? Sim, com certeza. Você viveu na pele, assim, uma situação que poderia ser usada. Né? 20 anos vivi isso aí na pele. Tudo certo? Deu tudo certo, graças a Deus. Bom, graças a Deus. Deu assim, foi um puta aprendizado, sabe? Aprendi muito. Porque são coisas que tu acaba aprendendo com o avião no ar, né? Tu sabe como funciona, mas é na prática. Na roda. Exatamente. Quando tu dá um passinho novo, assim, tu percebe as consequências que aquilo tem, né? Tu começa a mexer nas estruturas do negócio. Foi isso que aconteceu comigo, mas graças a Deus deu certo. O Blockchain Play tá falando, o Hélio tá falando que, principalmente após a CVM 175, que irá permitir fundos oferecerem ativos ao varejo. Tokenização democratizará isso a todos, com vantagens financeiras a todos. É isso aí, Hélio. Muito boa a participação. Quem quiser entender melhor, entra ali no nosso Universo Unfy. A gente tem alguns artigos explicando sobre esse tipo de coisa. Aqui a ideia da CVM não é criar regra, assim, burocratizar nada, mas sim dar um direcionamento às empresas para que os investidores tenham um amparo, assim, né? Não é sair comprando qualquer recebível, oferecendo para qualquer pessoa. Precisa de uma robustez nessas operações, sabe? Boa. Ô, Vini, e a securitização de recebíveis? Vamos lá, pessoal. Esse é o ponto, hein? Esse é o ponto, hein? Sim, é uma parte muito importante de estudo que a gente está discutindo. Aqui, João, só dando um passo para trás, a gente discutiu ali uns 4 ativos. Existem outros, por exemplo, certificados recebíveis de agronegócio, imobiliários, mas esses 4 são os principais que têm sido utilizados na nossa plataforma, né? Daqui a um tempo a gente vai trazer outros mais, mas conforme tiver a necessidade dos nossos clientes, né? A securitização, pessoal, é a gente transformar esses recebíveis, que são ativos não líquidos, ou seja, o João ali tem uma venda para receber no cartão de crédito, ok, mas o que ele faz com isso? Não dá para fazer muita coisa. A securitização transforma esses ativos em ativos líquidos, que podem ser vendidos para os investidores, por exemplo. Eles são convertidos em títulos negociáveis no mercado. Esses títulos, eles são respaldados pelo fluxo de caixa desses recebíveis. Entendeu? Essa é a garantia desses ativos. Então, ou seja... Pode não, falar, vai, segue. Não, segue. Se você tem ali um valor a receber pelo cartão de crédito, a partir do momento que esses títulos são vendidos a investidores, ocorre agora quem tem o direito de receber esse valor são os investidores, entendeu? Ou seja, ao invés de eu deixar 5% lá, por exemplo, com a bandeira de cartão, se eu for antecipar direto, eu posso antecipar com investidores de uma pool da MFI e deixar 2,5% lá, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui. Deixo menos, então para mim, varejista é melhor, e para o investidor dessa pool, normalmente a rentabilidade desse tipo de operação é melhor do que dos instrumentos financeiros tradicionais. É mais ou menos isso, né, Vini? A gente não pode prometer nada, mas assim, é uma tendência assim, que acaba acontecendo, com certeza. Por ter um custo mais barato, sim, ser uma operação mais flexível. Exato. O Blockchain Play está falando que a tokenização de recebíveis é maravilhosa, porque você coloca todo o fluxo financeiro na blockchain e você pode imaginar isso nos negócios portuários, armazéns, alfândegas, armadores, transportadores. O Blockchain Play, pelo visto, trabalha na área de portos e aeroportos, hein? O cara tá super por dentro aí, tá vendo esse tipo de fluxo financeiro na área dele. Eu tenho um grande amigo, o meu melhor amigo, é um especialista nessa área, é um dos caras do Brasil que mais entendem disso, e ele tá super animado assim, com blockchain nesse setor. O Hélio tá falando que no caso específico de CCB, qualquer PJ ou PF pode solicitar a um banco autorizado pelo Banco Central do Brasil emitir o ativo, desde que esteja lastreado em um ativo que garante toda a operação. Então, olha só como as coisas já estão acontecendo, né? As pessoas já estão olhando para esse tipo de ativo como investimento, né, Vini? Sim, com certeza. É aqui que o Blockchain Play falou ali, questão de
portuários, ali como chama, infraestrutura, é um dos casos de usos muito diretos assim da blockchain. Não é muito nosso business core aqui, mas se você estudar um pouquinho, dá muito para usar blockchain para isso, né? Você vê a cadeia, onde que está indo cada coisa, assim, algo bem incrível, assim. Boa. Então, revisados, Vini, mercado de capitais, o que são recebíveis, o que são ações, debêntures, ativos judiciais, duplicatas, cédula de crédito bancário, recebível de cartão de crédito, e falando na securitização de tudo isso, agora a gente vai começar a falar aqui na segunda parte da live, já com 40 minutos, o que o investidor desse tipo de ativo olha? O que o cara precisa analisar, né? Qual que é a análise fundamentalista, né? Puxando para cripto, como que é feita uma análise fundamentalista quando a gente pensa em recebíveis? O que o investidor desse tipo de ativo precisa olhar? João, só para fechar a ideia aqui da securitização, ok? A securitização tem muito pelo objetivo, pessoal, aumentar a liquidez desses recebíveis, ok? E acontece em 3, 4 passos, assim. Primeiro, essa securitizadora, aqui no caso, pensem como os pools da Anfai. Ela vai identificar vários recebíveis que fazem sentido ela securitizar. Então é toda aquela análise que a gente discutiu que o Áureo faz, de trazer boas empresas para a Anfai, que saibam o que estão fazendo, que vão trazer recebíveis que façam sentido, que não vão ter inadimplência, que, enfim. Aí, a partir disso, essa securitizadora, os pools da Anfai, compram esses recebíveis e montam uma carteira. Pensa assim comigo, se eu tenho um recebível só de uma empresa, é um risco concentrado em uma empresa. Se ela não me pagar, ferrou. Mas a partir do momento que eu tenho 1.000 recebíveis de 1.000 pessoas diferentes, eu pulverizei o risco. Se um cara não me pagar, aqui tá tranquilo até, entendeu? Essas securitizadoras chamam sociedade de propósito específico, que elas têm como a intenção isolar o risco de quem está investindo contra quem era dono do recebível, entendeu? Aí se acontecer a falência de quem era dono do recebível, os investidores ficam isolados. Essa securitizadora vai emitir títulos e os investidores compram. Deu para acompanhar mais ou menos a ideia? Deu. Esses títulos, pensem no quando você investe numa pool de liquidez na Uniswap. Você não recebe os LP tokens que representam o seu investimento? Na Anfai é parecido, você recebe os tokens ali do pool, que vai representar o quanto você tem investido no pool, sabe? E representa ali o quanto que você comprou daquele título. Legal. Show. Show de bola. Legal? Beleza. Boa. E agora sobre o que esses caras olham. Quem investe nesse tipo de ativo, Vini, precisa olhar para quê? Então, pessoal, aqui é o due diligence que acontece tradicionalmente faz dezenas, centenas de anos, né? O primeiro a gente pode citar que é o tipo de ativo. Como a gente citou ali, existem vários. Os ativos judiciais, as duplicatas, enfim. E cada um desses ativos vai ter um nível de risco diferente, uma taxa de juros diferente, uma liquidez e também um prazo diferente. Se a gente pensar em duplicatas, geralmente são ativos mais curtos. Mas se a gente falar sobre precatórios e ações judiciais, geralmente são mais longo. São tempo mais longo, sim. Isso os investidores têm que considerar com muito cuidado antes de tomar a decisão de investimento, sabe? Porque imagina que você está investindo num pool de ativos mais longos. Você tem que ter em mente que esses ativos vão ser pagos com um prazo maior, né? E igual a gente tinha falado do precatório, beleza. O precatório a gente tem certeza que ele vai ser pago, mas o prazo é super longo, assim, sabe? Quando só Deus sabe. Né? Se tudo correr bem. Aqui também, pessoal, outro ponto que a gente pode citar é o início da operação barra da carteira, assim. Quanto mais tempo essa empresa está atuando no mercado de capitais, na antecipação de recebíveis, melhor. Porque a gente consegue ver um track record, né? Pô, o cara atuou faz 20 anos e conseguiu 20 anos trazer uma operação lucrativa. Será que não faz mais sentido de um cara que está começando agora? Esse cara que está começando agora, qual é o risco? Provavelmente é um risco maior e a gente vai ter que oferecer um rendimento maior para que os investidores queiram aportar, né?
Igualzinho cripto, né? Igualzinho cripto. Então você tem lá um originador que, sei lá, o cara antecipa precatório. Vamos usar o precatório como exemplo. Ele antecipa precatório, o cara faz isso há 30 anos e tem um histórico maravilhoso. Nesse caso, muito provavelmente o interesse pago na pool desse cara vai ser menor. Porque tem uma segurança de que aquele cara ali faz isso há muito tempo, sabe fazer muito bem. Mas tem uma outra pool lá de uma empresa que começou há 2 anos, passado, é óbvio. Passou lá pelo crivo do áureo, né? Os gestores, por exemplo, são pessoas confiáveis, estão fazendo tudo dentro da lei, mas os caras são novos, eles têm menos experiência nisso. Ou seja, provavelmente os caras têm que oferecer um interesse maior para as pessoas investirem na pool deles. Né? Porque, sim, então, você recebe um interesse maior porque o risco é maior. Porque o risco é maior. Ou seja, o risco é sempre proporcional ao interesse, né? Igual cripto, a gente fala de cripto direto. Qual que é a expectativa de valorização do Bitcoin? O Bitcoin saiu de centavos 14 anos atrás, né? Por um ativo de, nesse momento, algo próximo de $30 mil, né? O Bitcoin hoje está precificado em quase $30 mil porque o risco do Bitcoin hoje é muito menor do que era quando ele custava centavos. Quando ele custava centavos, ele era um ativo muito mais propenso, risco, né? Muito mais propenso a falhar, muito mais propenso a falhar. Por isso custava centavos. Tem muita gente que fala assim, eu queria ter conhecido o Bitcoin quando ele custava centavos. Quando ele custava centavos, provavelmente você não arriscaria. Provavelmente você não, porque você ia falar assim, isso aí é scam, isso é pirâmide, isso aí não serve para nada, a rede pode ser atacada, a hash rate disso aqui é baixa, então é muito fácil sofrer um ataque de 51%. Hoje, a rede já muito mais consolidada, o preço do ativo reflete isso, né? Por isso que, por exemplo, quanto mais o tempo passar, se os fundamentos continuarem sólidos e crescentes, ele vai estar precificado em valores maiores, porque ele vai estar representando um risco menor. Então aqui é a mesma coisa, né? Então o que o Vini está falando aqui é que uma das coisas que devem ser avaliadas pelos investidores de dívida é o tipo de ativo que você está investindo, quem é a originadora daquele ativo, qual que é o tempo, né, que você vai levar para você receber o resultado daquilo. Tudo isso depende do tipo de ativo, né, Vini? Do tipo de ativo que está sendo tokenizado, né? Do tipo de ativo, do tipo de operação assim que a empresa deve focar. Se a gente for pensar, igual o João falou, hoje o Bitcoin é muito mais robusto. Beleza, ele passou por 3, 4 ciclos de alta ali. Imagina uma empresa que passou por 2008, a crise de 2008, passou pelo Covid, assim, é uma empresa mais robusta, sabe? Exatamente. Aqui também, na Anfai, a gente tem mecanismos de fazer com que cada vez mais os pools sejam mais robustos, assim. Outro ponto, assim, que os investidores olham muito é o volume da carteira, né? O quanto foi antecipado, o quanto foi dado em crédito, né? Então, nisso, a gente tem alguns parâmetros, que é o ticket médio, assim, por exemplo, que é, vamos supor, assim, uma antecipação de precatórios provavelmente tem um ticket médio alto, mas se for uma venda, assim, do varejo de cartão de crédito, por exemplo, do supermercado, é um ticket mais baixo, sabe? Nisso a gente consegue saber se a carteira do originador é muito pulverizada ou é mais concentrada, sabe? Isso é algo que os investidores têm que olhar também. Mas o fato de ela, por exemplo, ser mais pulverizada ou mais concentrada, significa um risco maior ou um risco menor, ou não necessariamente? Não necessariamente, João, mas se a gente for pensar, talvez quanto mais pulverizada, melhor seja os investidores, né? Porque se algum dessas pessoas que tem que pagar, não pagarem, não vai influenciar tanto a operação, sabe? Entende o que eu quero dizer? Na constituição do pool, após os originadores passarem pelo crivo do áureo, eles têm que fornecer mais ou menos uns 80 parâmetros de como o pool vai operar. Então o cara põe ali, qual será meu ticket médio, assim, qual será minha concentração máxima. Coloquei ali 5%. Então quer dizer que 5% do valor do pool pode ser dado em empréstimo, pode ser dado para comprar um ativo de alguém, mas que isso trava.
Isso está todo ali na blockchain, então sempre que a pessoa vai ali cadastrar um ativo, isso já acontece essa análise automática, entende? É uma transparência muito maior assim para os investidores. A gente tem a garantia que está acontecendo conforme foi combinado, entende o que eu quero dizer? Uhum. Excelente, excelente. Tá, então a gente falou em volume da carteira, início da operação, né? E aí isso tem a ver com o tipo do ativo, prazo médio da carteira, inadimplência, né, Vini? Inadimplência também, né? Esse é um Vamos ponto falar importante, né? da inadimplência um pouco. É um dos pontos mais importantes na hora de analisar uma operação dessa, né? E a inadimplência, assim, eu quando comecei a entender isso não imaginava, mas existem muitos fatores que afetam a inadimplência, que é situações econômicas, mudanças na regulação, concorrência, tipo de cliente, aí o que a gente estava falando também é que a concentração por determinado cliente ou nicho, assim, sabe? Pensem comigo, por exemplo, na pandemia ali de 2020, as empresas aéreas, estava tudo bem ali, correndo normalmente, do nada aconteceu um cisne negro que ferrou com os caras, sabe? Então talvez um operador ali que estava focado em antecipar recebíveis de empresas aéreas, talvez se ele tivesse uma concentração muito grande, ele poderia ter sido prejudicado. Deu para entender mais ou menos a ideia? Deu sim, deu sim. Cada um desses instrumentos, ele tem um risco, obviamente, de inadimplência, mas dentro de cada tipo também tem um risco de inadimplência, né, Vini? Sim, com certeza. Por exemplo, ainda que a gente pense, por exemplo, em cartão de crédito, né? Talvez empresas que façam antecipação para um tipo de. Talvez empresas que façam antecipação para um tipo de varejo tenham um risco e empresas que fazem antecipação para outro tipo de varejo têm outro risco, né? Por exemplo, um varejo de grande superfície, por exemplo, que atende todo tipo de público, ou então varejos, por exemplo, mais de luxo. Tudo isso muito provavelmente também impacta no risco de inadimplência, ou seja, existe risco de inadimplência por tipo de ativo, mas dentro de cada tipo também existem segmentações, né? Sim, com certeza. Uma maneira que o pessoal olha são em faixas. Vamos pensar assim. Você tinha que pagar uma dívida ali no dia, hoje aqui, dia 9/5. Beleza. Se você não pagou amanhã, o pessoal chama de D+1. Você está um dia atrasado no seu pagamento. Então, se você tem muitos recebíveis que está no D+1, tá, ok, até que vai. No D+30 já é uma bandeira vermelha. O pessoal avalia que a partir do D+90, essa operação não vai ser mais paga. E a única forma de reaver esse valor vai ser com a ação judicial. É assim que os investidores olham também a carteira. Nessa operação existem muitas inadimplências D+90, sabe? É uma forma assim de olhar isso. Aqui na Anfai a gente tem mecanismos também de quando a inadimplência está começando a ficar muito alta, de travar novas operações, sabe? Ou do próprio originador fornecer certas garantias, certos colchões para garantir um pouco de maior segurança para os investidores, sabe? Boa. O que mais, Vini? O que mais que o investidor de dívidas olha? Quais são os outros tópicos? Aqui a gente também tem a taxa média, que a gente já falou um pouco, né? Então, vários fatores podem afetar essa taxa, né? Seria o rendimento. Então, tem a questão da oferta e demanda desses títulos, as condições econômicas e as taxas de juros do mercado, né? Hoje está ali a CDI está por volta de uns 13%, sim. As pools da Amphi que estão ao vivo hoje estão rendendo entre uns 20 e poucos por cento. Em um cenário diferente, a taxa seria outra, sabe? Quando a gente tem uma liquidez maior, com os juros mais baixos, as taxas seria outra. Tá. Ô, Vini, e qual que é... Não, pode falar, desculpa. Não, eu queria saber, assim, se as pessoas que fazem parte da formação desses instrumentos também são algo que os investidores de dívida olham, né? Quando a gente fala em cripto, uma das coisas que a gente sempre olha é o time, né? O time. Isso uma época até virou piada, né? Porque eu sempre perguntava quem que é o time, né? No caso de investidores de dívida, também olham por exemplo, para as pessoas que compõem o time da originadora?
Não, com certeza tem que olhar, sabe, João? É uma parte muito importante. Eu super lembro você, assim, dando essa dica de analisar os times alguns anos atrás. Você até falava que ia super fundo no Twitter, via o que o pessoal tava postando, assim. Mas aqui, pense assim, você quer investir numa operação de um cara que já teve escândalo de fraude, algo nesse sentido? Ou que no passado Esse fez cara é um algum... originador, né? Esse cara é um Isso. originador, né? Aham. Tá. Provavelmente não passaria pelo crivo do Aura, ok? Mas Aham. vamos supor que vocês estão olhando em outro lugar. Você quer investir na operação de um cara que fez várias operações que não deram certo, sabe? Muito provavelmente a resposta é não. E Uhum. isso tudo ajuda na convicção na hora de tomar a decisão do investimento, né? Tá. O que mais, Vini? Acho que é isso que eu tinha separado aqui os pontos, cada um, mas a gente foi falando um junto com o outro, né? Porque eles conversam muito. Boa. Bacana, muito bom. Tá. A gente tinha falado em falar sobre FDICs e pools da MFI, né? Semelhanças e diferenças. Queres falar um pouco sobre isso? Qual que é a diferença de um cara investir num instrumento desse via mercado tradicional e qual que é a diferença de um cara investir via uma pool que utiliza a blockchain como infra? Não, claro, vamos falar um pouquinho aqui para encerrar. Aqui, pessoal, tradicionalmente, esse tipo de operação ele é muito feito através de FDICs, Uhum. que funcionam da forma que eu expliquei, né? Ali os originadores vão comprar vários recebíveis, securitizam eles e oferecem aos investidores que compram parte desses Uhum. títulos, né? Uhum. Aqui, pessoal, existe um custo de constituição de um FDIC muito grande, ele é muito demorado para os originadores e para os investidores também existe uma certa uma assincronicidade de informações. Ele Uhum. recebe atualizações da gestora, mas assim, geralmente de forma mensal. E Uhum. como que acontece geralmente esses informes? O pessoal pega ali, pro, fazem uma estatística, assim. Tem ali mil ativos, 1.000 recebíveis que eles compraram. Pega ali um nicho aleatório, vê se está tudo bem, faz uma média ali na inadimplência, beleza. Essa é a média geral ali da carteira, entende? Aqui na Uhum. Anfai a gente consegue ter o acompanhamento um a um pela blockchain de cada ativo, sabe? A partir do momento que esses ativos estão tokenizados, a gente consegue olhar ali em tempo real o que está acontecendo com cada um deles, sabe? Ou seja, mais transparência, assim, menos risco, e tudo isso a Uhum. um custo mais baixo para poder oferecer esses instrumentos para o varejo, né? Isso, com certeza. Aqui também tem uma questão do controle. Lembra, pessoal, que eu Hum. acabei de explicar que quando a pessoa vai criar um pool, ela tem que preencher vários critérios ali do que vai fazer ou Uhum. não? Então, isso já está pré-determinado. Então, vamos supor que o João aqui criou um pool aqui na Anfai para dar crédito estudantil. Ele não vai poder comprar recebíveis, sei lá, de uma farmácia, de um supermercado, ou pegar esse dinheiro para ir comprar cachaça, sabe, por exemplo. Uhum. Uhum. Então, é um controle muito maior para os investidores. E nisso tudo traz por si uma redução de risco, sabe? A gente consegue Uhum. oferecer para o pessoal uma rentabilidade maior, assim, com risco reduzido. Excelente, galera. Excelente. Conteúdo muito bom. Mais uma vez, isso aqui faz parte de tokenização de ativos do mundo real. Isso já é uma realidade. A MFI já está funcionando. Então, a gente não está especulando aqui algo que no Uhum. futuro pode acontecer. Isso já está acontecendo. Isso é muito bacana, né? A gente vem aí falando sobre o Real World Assets já faz uns 2 anos, mas agora isso é realidade. E os caras já construíram soluções financeiras antes. O time da MFI tem um track record incrível. Os caras já fizeram êxito de 2 negócios e esse mesmo time está construindo agora uma ferramenta que utiliza a blockchain como infraestrutura para oferecer esses instrumentos financeiros para o varejo, né? E os caras são competentes, sabem o que estão fazendo, o que é muito legal, assim. Inclusive lá no evento, eu não posso falar, eu acho que eu não posso falar, mas algumas parcerias muito legais estão sendo feitas, né? Então tem muita novidade massa aí para quem está empolgado com esse tipo de investimento, né? Mercado cripto não é só investir em especulação de criptoativo, não é só meme coin, não é só Bitcoin, Uhum. não é só Ether, é muita coisa além disso, é sim tudo isso, mas também é um mercado de trabalho
que está nascendo agora, cheio de oportunidades. Também é construção, né? Também é um ambiente para as pessoas construírem aplicações, né? Participarem como builders. Também é isso aqui que a gente está falando, né? Também é trazer mercados tradicionais para a utilização de blockchain, como é o caso da MFi, trazendo o mercado de capitais para blockchain. Isso é muito, mas muito bacana. Eu não teria me aproximado do pessoal da MFi se eu não tivesse conhecido eles de muito perto e compreendido o que eles estão fazendo e o fato também de se tratarem de pessoas fiáveis, né? Isso é muito importante. Então, são pessoas legais que estão fazendo tudo compliant com o que a CVM está exigindo, é um tipo de investimento diferente. Talvez não seja o tipo de investimento que todo investidor que me acompanha aqui está interessado em fazer, mas, na minha opinião, diversificar investimento é uma excelente ideia. O meu avô falava há muito tempo que botar todos os ovos na mesma cesta... O meu avô falava que botar todos os ovos na mesma cesta é muito perigoso, né? Você está indo na direção contrária da antifragilidade quando você coloca todos os ovos na mesma cesta. Se aquela cesta cair do chão, você perdeu tudo. Então, diversificar investimento, na minha modesta opinião, é muito importante para você não ser tirado do jogo. Eu tenho a maior parte dos meus investimentos em cripto, né? Cripto, e é assim que eu me sinto confortável. Mas ter tudo em cripto, na minha opinião, também não é a decisão mais inteligente. Todos os outros mercados continuarão existindo, aconteça o que acontecer, todos os outros mercados continuarão existindo, o mercado imobiliário vai continuar existindo, mercado mercado de ações vai continuar existindo, porque empresas aéreas vão continuar existindo, empresas construtoras de shopping centers, empresas de varejo, tudo isso vai continuar existindo. Então, todos esses mercados vão continuar existindo, ainda que a gente tenha esse viés mais libertário por aqui. Então, diversificar investimento, na minha opinião, é uma boa ideia, e esses instrumentos aqui são instrumentos muito interessantes. Inclusive, Vini, antes de a gente liberar a gota, tem um artigo, né, que foi escrito aqui pelo Áureo, né, que foi esse artigo que nos incentivou a trazer esse conteúdo para vocês. Vale muito a pena, eu li esse artigo faz um mês e meio aproximadamente. Vou compartilhar o link deles aqui para vocês. Está no Medium da MFi. Vale muito a pena. É um mercado que eu, pessoalmente, não sabia que existia e fiquei muito contente em conhecê-lo. Por isso, achamos importante trazer essas informações para vocês aqui, que no final do dia são investidores. Não é mesmo? Beleza, Vini. Então, feito tudo isso, temos gota? Com certeza, João. Quantos likes a gente tem? Temos nesse momento 95 pessoas assistindo. Vamos ver quantos likes a gente tem, 95 pessoas assistindo. 95 likes. Todo mundo deu like. Acho que o pessoal tá merecendo, então vamos criar... merecendo. Todo mundo deu like, então 95 gotas para 95 pessoas. Acessem gotas.social. Enquanto o Vini tá preparando tudo aí, acessem gotas.social. Tá aqui, gotas.social. E o Vini vai liberar já o código aqui para vocês, hein? Tá preparado, Vini? Pessoal, enquanto isso, comentem no chat se vocês gostam desse conteúdo. O que vocês acham de uma empresa trazendo o mercado de capitais para blockchain? Faz 107 likes agora, hein, João? Vai ser 107, ok? Tá bom, é tu que manda. Beleza. Bonzinho, hein? O Vini é bonzinho. Se fosse eu tinha fechado em 95 só para vocês deixarem os likes antes, hein? Mas vocês gostaram desse tipo de assunto? Vocês têm interesse, por exemplo, em investir nesse tipo de instrumento também ou não? Não, eu quero investir em criptoativo, não quero passar por processo de Know Your Customer e dane-se. Qual que é a opinião de vocês? Comentem aqui. O Wesley tá falando que é um conteúdo muito valioso. A Mariana Isabel falou que é um conteúdo maravilhoso. Olha só, Mariane, isso aqui é para ti, conteúdo maravilhoso. Muito bem. Temos aqui, quem mais? O Luiz Fernando Galvão Baesso, conteúdo top demais. Se possível, eu falo o código por voz, porque estou em celular. Beleza, vamos falar por voz. Wesley Mistura, isso que tá só começando. A Gabriela tá falando que o projeto da MFi é fantástico. Pericles Santana, estamos aprendendo com vocês. Daniele Rodrigues, por isso eu só venho na live do Vini. Olha aí, Vini, sendo prestigiado, hein?
MR falando muito bom o conteúdo. Dom Baroni falou que gostei, fiquei curioso como ele adicionou o tema escuro no Notion só para o material da MFI. Eu só consegui deixar o Notion escuro para mim. O Ricardo Albino tá falando que gostou também. A Dani tá falando que o Vini é bonzinho. O Vini é bonzinho, até o jeito dele de falar, né? Calmo, tranquilo. Eu sou acelerado, gaguejo, uma desgraça. Ó, a Maria Pereira tá falando que é uma alternativa muito interessante. O Paulo Dante tá falando que é uma excelente alternativa para o mundo real. Eu vou investir seguramente. O César tá falando que somos desbravadores. O Nel Luiz tá falando que estou conhecendo agora e tem interesse em conhecer mais. Eu também, ô Nel. Tô conhecendo muito recentemente, tá? O Henrique Strong tá falando que investiria. O Michael Glass, ótimo para diversificar. Uma alternativa interessante. O Henrique tá falando que sim. Carol Miller Bianco, sou fã, não perco esse conteúdo mesmo estando no trabalho. A Thelma tá falando que a MFI é acessível a todos. O Vini ajuda muito. Flagrantes tá bom da Serra tá falando que top, não iremos colocar os ovos em uma cesta só. O Fábio Leite está falando que a live foi excelente. Ivan Vitor, faz todo sentido esse tipo de investimento para diversificação. Jorge Geraldo, mais um membro do canal, falando que foi bom demais. A Daniele falando que o Vini é top. A Rafaela falando que o conteúdo é ótimo, mas ela tem a versão a Know Your Customer. Te entendo, Rafaela, faz sentido. Mas aqui essa empresa tem que estar compliant para não ter nenhum tipo de problema regulatório. Ou seja, para quem não se incomoda por passar por esse tipo de identificação. É para essas pessoas. O pessoal tá descobrindo o código já, vamos soltar. Então vamos lá, ó. Investidor de dívida, pessoal. O código é investidor de dívida. O pessoal já descobriu o código, eu acho que o Vini não colocou escondida, Vini. Investidor de dívida. Ó, investidor de dívida. É muito ligeiro, não dá não. É rápido, ó. Investidor de dívida, vamos ver se já foi ou se ainda tem. Não, ainda tem bastante. Ó, ainda tem, ó, de 107 já foram 96, ó. A due diligence do Fabiano. Nas aventuras do mercado de capitais, nosso sapo investidor mergulha na due diligence antes de adquirir ativos. Due diligence é análise fundamentalista para os criptonativos, tá? Com um olhar bem-humorado, ele investiga cada oportunidade, analisando riscos e retornos. Cara, as gotas da MFI estão ficando cada vez melhores, hein, Vini? Gostei. Muito Valeu. bom, cara. Tô gostando. Acabou, já foi. Eita! Já boa, foi. pessoal. Legal. Ó, o Lucas tá falando que deveria ter um treinamento sobre esses assuntos para os mais leigos por parte da MFI. Ô, Lucas, vem fazer parte da nossa comunidade, acessa o nosso universo, tem muito conteúdo legal lá, vocês vão gostar. Assim, ó, os links estão todos na descrição do vídeo. Se vocês olharem a trilha de... essa live é a quinta Talkenomics, tá? É a quinta. Se vocês assistirem todas as 4 anteriores, na ordem que elas foram feitas, vocês vão entender tudo. Modéstia à parte, Vini, modéstia completamente à parte aí para ti, a ordem dos conteúdos criados até agora foi simplesmente maravilhosa, né? Quem constrói essas pautas é o Vini. E a construção das pautas tá me fazendo aprender demais. Então, para vocês que estão participando dessa live pela primeira vez, assistam a playlist do Talkenomics. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vão lá em youtube.com/@joãoazin. Olha só. Vão aqui em youtube.com/joãoazin. Deixa eu até tirar o banner aqui, ó. Pronto. Vão aqui, ó. Aqui, ó, vocês vão encontrar aqui, ó. Ó, Talkenomics. Cliquem aqui em Talkenomics e vocês vão ver essa playlist. Foram 5 lives até agora. Nessa playlist aqui, se vocês assistirem essa playlist aqui, toda, vocês vão entender exatamente de tudo que a gente está falando. A primeira aqui, ó, o que é exatamente a tokenização de ativos do mundo real. Foi uma live feita com o Paulo Davi, o CEO da MFI. Depois, tokenização segundo o ofício da CVM. Foi uma live feita pelo Gustavo Cunha, lá no canal dele, que foi transmitido também aqui no meu canal. Depois tem o que é, na prática, o mercado de capitais na blockchain, foi com o Áureo. Depois a gente fez o que são ativos judiciais e como estão sendo tokenizados com o João da Resolvi. E agora tá rolando essa aqui, que são 7 coisas que todo investidor de dívida deve olhar. Eu garanto a vocês, que se vocês olharem essa trilha aqui, nessa playlist chamada Talkenomics, dentro do meu canal do YouTube, vocês vão entender muito, vocês vão aprender muito. O Vini que construiu essas pautas, e eu posso falar porque eu não era um especialista, não sou um especialista no mercado de capitais. E eu tô aprendendo muito. Ou seja,
assistam. Vale muito a pena. A gente começou esse quadro faz 1 mês e 1 semana. Estamos na quinta live, no quinto Talkenomics. E a gente não vai parar por aqui. A gente tem um plano de explicar para as pessoas como que a MFi está trazendo o mercado de capitais para a blockchain. Vale muito a pena. O Blockchain Play está falando que quer trabalhar com a MFi, fazer parcerias, investir. Estamos à frente e é uma gema do mundo real, um unicórnio. Também acho. Eu também acho. Se eu não achasse, eu não tinha topado fazer esse quadro. Eu já queria fazer um quadro sobre tokenização de ativos reais, e aí resolvemos fazer esse quadro juntos. Inclusive, olha só como o pessoal da MFi é bacana. O Paulo falou o seguinte: João, não precisa falar exclusivamente, a ideia não é falar exclusivamente sobre MFi. É claro que aqui a gente está fazendo uma trilha para iniciar todo mundo dentro dessa indústria, mas a gente pode eventualmente trazer aqui outras tokenizadoras, a gente pode trazer outros assuntos que não necessariamente são diretamente ligados à MFi. A gente vai falar aqui sobre tokenização de ativos no mundo real. E esse quadro aí sim é apoiado pela MFi. Todos os links para a MFi, para quem quiser ter acesso aos canais, estão na descrição do vídeo. Vini, considerações finais, cara. Excelente live, hein? Gostei muito do tema. Valeu, muito bom. Pessoal, quem tem interesse aí de conhecer mais de perto, vem para nossa comunidade, ressaltando mais uma vez. Quem quiser ser beta tester aí, dá uma olhadinha como que funciona a nossa plataforma. Tem sim processo de KYC, de conhecer o perfil de risco de cada investidor, mas é necessário para a gente estar de acordo com as regulações. Te convido também, João, a vir participar aqui da nossa plataforma. Convite ao vivo. Tenho que usar. Por enquanto eu tô só lá no grupo do WhatsApp, mas eu quero participar também, sem dúvida nenhuma. Só mandar um zap ali para mim, tô super aberto, pessoal. Quando é que a ferramenta vai estar? Vocês estão no momento de atualização na construção da ferramenta, né, Vini? Quando é que a ferramenta vai estar pronta para a gente poder mostrar para o pessoal aqui ao vivo? João, a nossa ideia é que esteja pronta assim nas próximas semanas. Falando com o time de tech, é que às vezes acabam surgindo outras demandas assim, dos nossos clientes, acaba postergando um pouco, mas tá tudo bem endereçado. A Gabriela tá perguntando onde que ela manda o currículo dela. Gabi, a gente ainda não tá aberto para novas pessoas na nossa equipe ainda, mas se quiser, manda um e-mail lá pra gente, que a gente vai super deixar você ali avaliar assim quando a gente precisar. Boa. Excelente. Galera, 1h15 já de papo. Obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, acessem os links da MFi. Sem dúvida nenhuma, vale a pena estar por dentro do que está sendo construído por lá. Eu estou de volta aqui amanhã mais uma vez, às 7 da manhã, com o Gustavo Cunha, para a gente falar um pouco mais sobre o mercado cripto. Aproveitem a terça-feira, façam uma excelente semana e a gente se encontra nas próximas horas nas outras redes sociais. Me acompanhem lá pelo Twitter ou pelo Instagram, que por lá a gente está criando conteúdo o dia todo. Valeu? Tenham um excelente dia. Até a próxima. Até semana que vem, pessoal. Tchau.